Ok, gente, na última série de vídeos a gente começou a ver como resolver numericamente equações diferenciais ordinárias, né, EDOs. Ah, a gente viu um método para resolver um problema bem simples, que é achar uma função y, que depende de uma variável independente t, cuja derivada y' de t é uma expressão conhecida que envolve o próprio y e o tempo, né? Usando uma condição inicial, qual é o valor de y, ou seja, um y0, quando t igual a zero, né? Uma condição inicial conhecida. A gente viu um exemplo usando o método de Euler, né? Que eu expliquei qual foi a ideia original de Euler, e todos os outros métodos partem do mesmo princípio. E também a gente viu como usar o scipy.integrate para usar aquela função ODE_int para resolver equações diferenciais numericamente, né? Aqui está o método de Euler, né? Não vou falar tudo de novo, mas o que eu vou falar com vocês agora é como ampliar o problema para resolver coisas mais complicadas, como, por exemplo, sistemas de equações diferenciais ordinárias, como esse daqui que está apresentado, né? A gente quer resolver um problema que é o seguinte: a gente quer achar n funções y, y1, y2, y3, etc, até yn, né? Que depende da variável t, todas dependem da mesma variável t e só dela, e cada uma dessas derivadas y' são escritas como uma função que envolve todas as funções y, né, e o tempo. Tudo bem? Já dá para ver que dá para escrever esse sistema em uma forma matricial, né? Ou pelo menos em uma forma de vetores. Esse vetor coluna aqui, né, é o vetor derivada desse daqui, yzão. Yzão é um vetor coluna com todas as funções y de t. E o y', né? Yzão' é esse vetor aqui. E, portanto, esse outro vetor que aparece aqui do lado direito também é um vetor com todas essas expressões que envolvem todas as variáveis, né? Portanto, eu posso escrever o problema dessa maneira aqui, né? Um yzão' é igual a uma função de yzão e tempo. Óbvio que isso aqui é uma forma compacta de escrever o sistema aqui de cima. Mas repare que essa forma aqui, a forma 3, né, da equação 3, é muito parecida com a equação 1, que é essa daqui, que era a equação que a gente começou a ver como resolver, né? Derivada de uma função é uma expressão conhecida de tempo e de y. Aqui a mesma coisa, coisa muito parecida, né? Derivada de uma função, que na verdade é um vetor cheio de funções, né? É uma função, que na verdade é um vetor cheio de funções, que depende do vetor original, y, e do tempo. Tá? Essa é a maneira de resolver esse é o problema que a gente vai tentar resolver agora. A gente vai descobrir que a gente pode usar os mesmos métodos, Euler, ou ODE_int, ou Runge-Kutta, ou seja lá o que for, para resolver um sistema de equações diferenciais como esse. Tá? Aqui está um exemplo de um sistema bem simples, de duas equações diferenciais ordinárias apenas, né? y1, eu quero achar y1 de tempo e y2 de tempo, que satisfazem esse sistema de equações diferenciais ordinárias, né? A derivada da primeira função é menos a segunda função, e a derivada da segunda função é a própria primeira função. Tá? Com essas condições iniciais aqui, no instante t igual a zero, a primeira função vale 1 e a segunda vale 0. Tudo bem? Esse sistema tem uma solução exata, que é essa daqui, né? O y é cosseno, e o y1 é cosseno de t, e o y2 é seno de t, né? E realmente a derivada de y1 é menos seno, que é igual a menos y2. E a derivada de y2 é cosseno, que é igual ao y1. E y1 de 0, cosseno de 0 é 1, y2 de 0 é seno de 0, que é 0. Tá? Então essa daqui é a solução exata, mas eu quero encontrar a solução usando um método numérico, que a gente vai usar aqui o ODE_int do scipy.integrate. Tá? Isso está feito aqui, eu tenho já o código escrito, já vai ficar disponível no Google Sala de Aula. Tá? Aqui é só os comentários iniciais, não é isso? Para gente relembrar o que está acontecendo aqui. Então aqui está o sistema de equações diferenciais, né? Com essas condições iniciais, e eu vou usar o scipy.integrate.odeint para resolver esse sistema. Bom, eu vou importar o NumPy, importar o scipy.integrate, né? E importar o matplotlib, pyplot para fazer gráficos.
Tudo bem? Então a primeira coisa é definir a função da equação diferencial. Definir o sistema de equações diferenciais, que é esse daqui, né? Esse aqui que está lá no enunciado. Bom, então eu defino essa função, que é a que vai me dar o sistema de equações diferenciais. Ele depende de um yzão e do tempo, né? Como lá na apresentação, né? Depende de um yzão, essa função fzão aqui, depende do yzão e do tempo, que é basicamente o que está aqui, né? Ele é um vetor, né? Esse yzão tem a função y1 e y2. Então eu já vou, a primeira coisa para me facilitar a vida, eu vou separar o vetor em duas variáveis, y1 e y2. E escrever as derivadas de y1 e y2 de acordo com o problema, né? A derivada de y1 é menos y2, como está aqui, né? E a derivada de y2 é y1. E daí eu retorno y1 o dy1 e dy2, eu retorno as derivadas. Não é isso? É assim que eu trato o problema, né? A seguir, eu falo qual é a condição inicial. A condição inicial é essa daqui. O y1 vale 1, y2 vale 0. Legal. Agora eu vou fazer uma sequência de valores de t para usar o ODEINT. Então eu vou criar aqui um passo h igual a 0.1, um tempo máximo 2π, né? Já que eu sei que a solução exata é cosseno e seno, que tem períodos 2π, eu vou usar esse período para gerar vários valores de t entre 0 e esse valor 2π, tá? Com um passo h de 0.1. E aí resolvo a equação diferencial usando o ODEINT, a função do scipy.integrate, né? Fornecendo qual é a função f, que está aqui em cima, qual é a condição inicial, y0, que está aqui, e quais os valores de t em que eu quero obter os valores de y, né? Que é esse arrange que está aqui em cima. E salvo tudo isso em uma variável y. E aí, bom, eu posso separar isso em duas partes, né? y1 e y2. O y1 é a primeira coluna, y2 é a segunda coluna. Simplesmente isso. E agora o resto é gráfico, tá? Aqui eu estou fazendo dois subgráficos, subplots, né? O primeiro com o y1 e y2 em função do tempo, vocês já vão ver no gráfico quando eu fizer. E o segundo é o y1 em função do y2. Vamos lá, eu vou gerar o gráfico. Tá aqui, ó. Tá? O primeiro gráfico é y1 e y2 em função do tempo. O y1 está em azul, se estiver muito pequeno aí não tem problema, que eu vou narrando, né? O y1 é a função em azul, que é o cosseno, então começa aqui no 1, né? Em t igual a 0 igual a 1, e vai oscilando na forma de uma função cosseno. O y2 é em vermelho, é um seno de t, tá? y1 e y2, um em função do outro, gera um círculo, né? Porque y1 é cosseno, y2 é seno. Então y1 ao quadrado mais y2 ao quadrado é igual a 1, que é a equação de um círculo de raio 1. Tudo bem? Então essa é a solução para o problema desse exemplo, né? Senos e cossenos, ou uma em função da outra, gera um círculo. Tá bom? Então era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Daqui a pouco eu faço mais um com a solução e a discussão sobre o atrator de Lorentz, tá? Então até daqui a pouco.